Agora sim, o que o Márcio levantou aí, que é essa questão dos fumantes no esporte, falando aqui mais precisamente do futebol. Esse assunto nós trouxemos ontem no baú, mas não tivemos o tempo suficiente para apresentar o assunto. Trazemos agora através de alguns personagens do passado e do presente também. A gente começa por este personagem do presente. Olha, a Copa recente do Catar, e aí o Brozovic, meio campo da Croácia, num lance ali com o Neymar, fumante. Nós vimos a foto ao lado, ele fumando. Sócrates, o paraense Sócrates, já falecido, que não só fumava muito, como bebia muito, né? Ronaldo Fenômeno, olha só, também é fumante, tem uma revelação para a gente aqui. Avançando agora com o Johan Cruyff, o holandês, ex-jogador, treinador de muito sucesso, fumante. Zinedine Zidane, francês, não exatamente francês, né? Argelino. E olha aí o técnico que a CBF anuncia como o próximo comandante da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, também fumante. Então, figuras do passado, figuras do presente do futebol. Por que nós trouxemos esse assunto? Por uma questão, pelo que representa o fumo para a saúde pública e pelo comprometimento que isso traz para os atletas de alto rendimento ou para ex-atletas, para uma reflexão, enfim. E dois especialistas com muita autoridade, Carlinhos Dornelles, mestre em psicofisiologia, e Paulo Mota, especialista em medicina esportiva. Nós tínhamos um jogador, um atleta, conhecido como Gerson, seleção brasileira, famoso canhotinha de ouro, que fumava muito mesmo, era um fumante veterano. E realmente a carreira dele foi mais curta do que se pensava. Era um atleta que colocava os pulmões e o coração para fora na hora dos jogos, entendeu? Mas realmente foi muito ruim. Na minha época, da década de 70, a famosa década de ouro, 80, do nosso Clube do Remo, realmente existiam muitos fumantes. E naquela época nós tínhamos a oportunidade de fazer algumas palestras sobre o mal que fazia para eles, entendeu? Sabendo-se que um atleta de futebol necessita de um bom sistema cardiovascular e respiratório e um volume máximo de oxigênio que na fase passiva do jogo ajude a recuperar-se dos esforços da fase ativa, o fumo não é uma boa alternativa para quem pretende chegar a alto nível. Sobretudo porque o futebol, Márcio, a gente fala do esporte como um todo, mas aqui precisamente com as referências do futebol, hoje é para super atletas. Já foi para jogador, já foi para atleta, hoje é para super atletas. Para você ter uma noção, lá nos anos 70, quando Paulo Mota fez aquele registro, nós não tivemos fotos, não conseguimos fotos de atletas do futebol paraense fumando, mas era muito comum, e aí tivemos o testemunho do Dr. Paulo Mota. Naquela época, um atleta num jogo corria 8 quilômetros. Agora, está correndo 14, 15 quilômetros. Né? Nos jogos que exigem mais, os atletas que correm, que são mais exigidos, chegam a correr 15 quilômetros no jogo, para você ter uma noção do que isso significa de esforço físico. E aí nós conseguimos também ter um registro ali de um atleta da atualidade. E mesmo aqui no futebol do Pará, ainda há atletas em atividade que são fumantes. E isso tem um impacto muito grande, como lembrou ali o Carlinhos Dornelles, com a autoridade de quem é mestre em psicofisiologia. O que é mais grave ainda é você considerar que há casos de fumantes que evoluíram nas drogas. E aí nós temos dois personagens para exemplificar, já surgiram na tela. O Diego Maradona, aí com o seu charuto, nós sabemos bem da história do Maradona com cocaína, né? E acabou falecendo, deixando a história de um jogador brilhante, mas também de um personagem do consumo de drogas. Quem é que vem em seguida? Walter Casagrande, aí fumante, né? E depois teve o envolvimento dele com drogas mais pesadas, inclusive hoje sendo um palestrante com uma posição muito digna, de livro lançado, de alguém que hoje é um soldado na luta
contra as drogas. Dependência química. Contra a dependência química, bem colocado, Márcio. Então, a gente tem esses exemplos aí, e vale registrar também o seguinte: eu vi um depoimento recente de um profissional do meio do futebol sobre atletas que estão tentando construir a carreira, porque no futebol, como a carreira é muito curta, o tempo vai passando, se o atleta não acontece no mercado, ele vai ficando ansioso. Por quê? Porque ele não se preparou para outra profissão e ele precisa vencer no futebol. O tempo vai passando, isso não está acontecendo, a ansiedade leva normalmente ao consumo de droga. E aí já não é mais cigarro. Então tem toda essa relação aí do esporte, do futebol, com o fumo, com o prejuízo que o fumo leva para o desempenho e também esse aspecto da carreira, quando demora a acontecer, que provoca ansiedade, que deixa vulneráveis esses jovens à tentação das drogas. É isso, assunto importante que o Ferreira traz para a gente, um alerta, principalmente aos mais jovens em relação a essa questão.